Esse é o Capso e nós vamos falar da oposição raiz. Segundo o Diário do Poder, só 15 senadores são oposição raiz, ou seja, não votaram com o governo em praticamente nenhuma medida, né? Eu acho esse tipo de medida aqui errado, eu vou explicar para vocês o porquê. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, mesmo com só 25%, entre 25% e 30% do Senado e da Câmara votando totalmente contra o governo, já causaram um estrago no governo esse ano. Imagina como é que vai ser ano que vem, né? Isso aqui é minha expectativa. Eu espero que esses números melhorem para a oposição ano que vem, piorem para o governo ano que vem. Eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por Portnoy, Aimilei, que lindo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? O Diário do Poder fez uma pesquisa aqui. Eu já mostrei uma tabela desse tipo, né? Que fala quanto por cento das decisões de cada deputado e cada senador foi alinhada ao governo Lula. E ele chega à conclusão de que só 15 parlamentares votaram menos de 50% das vezes conforme o Lula queria. Qual que é o problema disso daqui? Isso daqui dá a ideia de que o fato do deputado ter votado num projeto do Lula seria para ajudar o Lula, né? E isso não é verdade. Muitas vezes é o que eu falei para vocês. Eu concordo. Votar, por exemplo, na reforma tributária, tinha muito deputado e senador que queria mesmo a reforma tributária. Eu acho errado, eu critiquei, expliquei por que é errado aqui, mas é aquele negócio, não é que o cara votou por causa do governo Lula, o cara votou porque ele tinha convicção daquilo mesmo. Então é diferente de dizer que o cara é governista, né? E teve outra coisa também que é importante levar em consideração nessa nota aqui, é que isso daqui é número de projetos de forma geral. Isso não dá a entender a importância do projeto. Por quê? Muito deputado e muito senador acaba votando com o governo em projetos que não têm tanta importância assim, justamente para não comprar briga, para deixar para brigar quando você tem um projeto que realmente faz diferença. A lei das fake news não passou esse ano. Isso é uma vitória enorme. Essa lei, eu acho que agora tem tudo para passar no que vem, infelizmente, mas já foi uma vitória enorme da oposição. Esse governo tinha tudo para aprovar a lei das fake news esse ano e não conseguiu. Então é o que eu falo, tem essa diferença, não é só número de matérias. Algumas matérias são muito mais importantes que outras. Então eu acho que essa taxa de oposição, o pessoal está vendendo aqui como se, não, na verdade o Congresso está todo no colo do Lula, o Senado está todo no colo do Lula. E eu já falei para vocês que eu discordo dessa visão, né? Eu acho que sim, o Congresso, sim, está se virando para a direita. É lógico, não vou iludir ninguém, ainda tem muito deputado que se vende, coisa e tal, mas o fato de você ter uma grande massa de deputados mais à direita faz com que até o deputado que se venda caro, ou seja, não vai se vender barato, ele consegue cobrar mais caro pelo valor do voto dele. E isso está botando o governo Lula numa situação complicada. E o pior, é o que eu falo para vocês, tende a piorar. Por que isso? Porque nesse primeiro ano, o Lula tinha 2 ministros do STF para indicar. Tinha um monte de ministros de cortes superiores para indicar. Isso acabou. O Lula não tem mais ninguém para indicar no STF. Já fez as lambanças que ele podia fazer. Então, ano que vem, ele vai ter mais dificuldade de negociar esse tipo de coisa. Além disso, à medida que vai passando o tempo, né, sempre que um governo começa, ele começa com uma popularidade alta, com alta legitimidade, porque acabou de ser referendado pelas urnas. Esse ano já teve protesto contra o STF, contra o Lula, que na cabeça de muita gente, inclusive na minha cabeça, virou uma coligação. É a coligação PT-STF, é o que está governando o país. Então, à medida que o tempo for passando e que as derrotas do Lula, principalmente na área econômica, forem se multiplicando, essa coisa vai ficar mais complicada, né? Então, a minha expectativa é, olha só 15 senadores esse ano foram realmente oposição ao Lula. Eu acho que ele está correto. Assim, que oposição, aquela oposição de que bate o pé mesmo e vai contra o Lula, foi só uns 15 mesmo. Mas esse 15 já é um número significativo para incorporar alguns outros ali em alguns projetos. E no mínimo, quando o Lula quis comprar senador, saiu caro os senadores, né? E no Congresso a mesma coisa, na Câmara dos Deputados a mesma coisa, né? 73%
de deputados que votaram mais de 50% junto com o Lula, né, junto com o governo. De novo, isso quer dizer que são 73% de deputados apoiando o Lula? Lógico que não. Se fosse isso, o Lula aprovava o que ele quisesse, aprovava qualquer coisa, e não foi o que a gente viu. Um monte de matérias não passaram no Congresso. Isso é sim uma vitória. Para pensar, lembra governo Lula 1 e Lula 2, Dilma 1 e Dilma 2, passava tudo o que eles queriam, não tinha nada bloqueado, o que eles quisessem fazer, eles faziam. O Congresso barrou um monte de coisa esse ano. Ah, não barrou tudo. Não barrou tudo, mas barrou muita coisa realmente. E a tendência é melhorar. Esse foi o primeiro ano do Lula, é o ano que ele tinha o auge da popularidade dele. Essa popularidade já está caindo, então o Lula já vai ter problema com popularidade, com a questão das eleições. Ele ano que vem vai ter que começar a mexer, a favorecer o PT nas eleições. Isso evidentemente vai entrar em conflito com um monte de partidos, até de partidos da base do Lula. Então ele vai ter muito mais dificuldade de conseguir fazer alguma coisa ano que vem. Então é isso daí. Eu gostei do Congresso esse ano. Eu esperava mais. Eu achava que o Congresso poderia fazer mais oposição ao Lula do que de fato fez nesse ano de 2023. Mas a verdade é a seguinte, né? Nem tudo acontece como a gente espera. Então eu fiquei satisfeito que pelo menos teve um começo nessa história. A gente não perdeu de goleada. Perdemos, mas perdemos de pouco. A reforma tributária é terrível? É terrível. Um monte de reforma que passou aí, aumento de imposto, um monte de coisa, é terrível? É terrível. Mas é o que eu falei para vocês, no momento que o Lula ganhou a eleição, a gente sabia que essa área econômica, tributária, estamos no saco, meu amigo. Já era, perdemos. Mas, por exemplo, o governo Lula falou em Guarda Nacional Bolivariana aqui o tempo todo, querendo organizar a Guarda Nacional e coisa e tal, típico de ditador de esquerda, e eu falei para vocês, isso é uma coisa problemática, isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. O Lula não conseguiu nem mandar essa lei, porque viu que não tinha nenhuma chance. Falaram em voltar com o imposto sindical, o tradicional mesmo, né? Não conseguiram. Regulamentar aplicativo, ainda não conseguiram. E, de novo, isso quer dizer que não vão conseguir para frente? Não sei, pode ser que consigam. Mas a tendência é não. A maior chance que o Lula tinha de fazer grandes reformas era este ano. Daqui para frente, a coisa dificulta cada vez mais para ele, né? Então, é isso daí. Não foi uma vitória nossa, não considero uma vitória. Foi ali um empate ou uma derrota. A reforma tributária foi muito ruim. Acabou sendo uma derrota pra gente, mas não foi uma derrota de goleada. Bola pra frente. Vamos virar esse jogo mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. O Congresso brasileiro ele está fazendo